Bem, estamos aqui mais uma vez com o programa Debates Republicanos da Faixa Faculdades Integradas Hélio Alonso e trazendo novamente ao exame do nosso público o tema relativo ao mundo do trabalho, que é um tema tão vasto, tão amplo, que pode-se dizer dele que é praticamente inesgotável. E, mais uma vez, contando com a participação como nossos convidados do professor Luciano Viveiros e do juiz Maurício Pizarro Drummond. O primeiro é professor da faixa, da FGV e da PUC, e o segundo, diretor do Foro da Justiça do Trabalho no Rio de Janeiro e também professor universitário. E os dois estão aqui mais uma vez abrilhantando com sua participação o nosso programa. Eu vou começar dessa vez pelo Dr. Maurício Pizarro Drummond, que fez referência ao carinho que ele tem pela conciliação. Eu queria trocar mais em miúdos para o nosso público. Em que isso importa, em termos de resultados, essa conciliação, para liberar o tempo do juiz para o processo em que o juiz vai ter que sentenciar, já que na conciliação a parte, ela evidentemente com a colaboração e sob a presidência do juiz, elas vão chegar a um resultado. Mas isso importa numa coisa que seja expressiva do ponto de vista de liberação do tempo do juiz para outros processos? Eu diria que se não fosse a conciliação, a Justiça do Trabalho não daria conta do volume de casos que se julga lá diariamente. Quando há um acordo, né, e as partes se acertam entre si, ela, com a intermediação do juiz, aquele acordo faz coisa julgada. O que ali foi decidido pelas partes e homologado pelo juiz, que examina o equilíbrio do acordo, né, a legalidade do que está sendo acordado, uma vez homologado pelo juiz, flui dele os efeitos da coisa julgada, ou seja, são os efeitos que se diz no parágrafo único do artigo 831 da CLT. Aquela matéria não poderá ser objeto de uma nova reclamação. Quando se faz o acordo, o autor recebe o seu dinheiro na hora, um pouco menos. O advogado do autor recebe os seus honorários, que normalmente na Justiça do Trabalho significa um percentual. O advogado de empresa, que normalmente tem um partido, recebe por mês em relação a vários processos, ele se livra de um processo no seu escritório e a empresa se livra, né, de um processo que pode ser uma bola de neve no futuro, porque o acordo é em relação a direitos futuros e incertos, que não se sabe o que vai passar ali. E para o juiz representa menos uma sentença, menos um processo que diariamente vem ao seu gabinete. Para a secretaria do juízo, eu diria que é menos um processo tramitando, né, nas suas várias fases ali dentro. Então poupa servidor, poupa secretaria, poupa juiz, poupa dinheiro. O custo de cada processo é muito caro. Se todos esses processos se não houvesse um acordo, certamente teríamos de ter o dobro de servidores e mais um juiz em cada uma das varas. O senhor diria que esse acordo, ele deságua até numa manifestação de cidadania, já que a própria parte está contribuindo para a solução do seu conflito? Eu acho que sim. O Conselho Nacional de Justiça vem estimulando muito o acordo de uma forma generalizada. E, inclusive, dentro da Justiça do Trabalho, existe, desde 2008, né, 2009, o nosso presidente Aloysio Santos, ele implementou o ProJus, que é uma meta de metas para efeito de acordos, ou seja, em todas as audiências, além dos processos normais, dos acordos que se façam normalmente, vamos pegar aquelas execuções que vêm se arrastando por muitos anos e vamos procurar incluir em pauta, chamar as partes e tentar resolver, e com isso evitar recursos que ainda deveriam, homologações, execuções frustradas, que se faz bloqueio numa conta corrente, não tem verba, se penhora bens, mas às vezes não se encontra bens suficientes para pagar o débito. Então é uma forma de chegarmos a uma solução do conflito de interesses de uma forma mais amena,
que não venha a ser uma decisão rígida do juiz, mas uma situação mais serena, que agasalha o interesse do empregado e agasalha também, de certa forma, as condições de pagamento do empregador. Essa questão do acordo que o Dr. Maurício fala, ela tem um fundo um pouco poético, abstraindo as ordens técnicas apresentadas por ele. Mas eu penso o seguinte, essa questão do acordo não é tão simples assim. O que ocorre é que empresas grandes, quando os empregados ajuizam a ação na Justiça do Trabalho e reconhecem que a empresa é capaz de fazer o acordo, surge uma revoada de pombos. Eles falam um para o outro e, de repente, as ações vão se multiplicando. Então, é comum a empresa, sempre na defesa do seu direito, ela levar o processo dentro das perspectivas do processo, da realidade do processo. E nunca a realidade oferecida através da petição inicial se condiz com o que houve de erros da empresa. Então a empresa tem todo o seu direito de proceder a todos os momentos, até os recursos, até a execução. Então eu penso que o acordo realmente é um bom instrumento a partir do momento que ele fosse feito extrajudicial. Quando ele é feito na justiça, infelizmente, as petições vêm com fermento, como eu disse, são superlativas, elas aumentam o pedido, então não tornam reais as condições de acordo por parte das empresas. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa, se o acordo for feito extrajudicial, a parte se os juízes, segundo o Dr. Maurício revelou, não homologam o acordo se o empregado está desacompanhado do advogado do sindicato ou do advogado particular. Esse acordo feito extrajudicialmente não poderia depois ser impugnado porque o empregado estaria sem advogado, estaria sem a sua defesa técnica? Eu posso fazer uma ponderação? São impugnados. Né? De um modo geral, são impugnados os extrajudiciais? Porque existe um princípio muito forte no direito do trabalho, né? Que é o princípio da irrevogabilidade, é o princípio da irrenunciabilidade de direitos. Então, se ele devia 1.000, pagou 500 no acordo extrajudicial, ele pode vir a juízo e cobrar os outros 500. Por isso que os empregadores preferem fazer o acordo via judicial, porque, em tese, né, o juiz já teria examinado a legalidade e a possibilidade de redução, a ponto de não arranhar esse princípio da renunciabilidade, e daí haveria vamos dizer assim, a qualidade da coisa julgada. Eu vou pedir licença para chamar um intervalo, que nós estamos no nosso tempo, e logo em seguida voltamos com o prosseguimento do programa.